O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 7 com o jornalista Miguel Viterbo Dias. O presidente recandidato ao PSD, Luís Montenegro, já entregou a moção de estratégia para os próximos 2 anos do partido. É o documento orientador do próximo ciclo político do PSD. Entregou pouco depois das 5h30 da tarde na sede nacional do partido, na São Caetano Alapa. Luís Montenegro será candidato único à liderança dos sociais-democratas e vai recandidatar-se sobre o mote Portugal Maior, slogan que foi utilizado por Cavaco Silva na campanha presidencial de 2006. Já no que toca à orientação política, Montenegro diz não é não ao Chega, novamente, mas também ao Bloco Central e recusa cercas sanitárias. Garante que vai continuar a negociar com os 2 maiores partidos da Assembleia da República. E o Primeiro-Ministro reafirmou esta tarde que acredita no crescimento económico do país. Apesar de um início de ano atípico, Luís Montenegro compara o crescimento de Portugal ou o comportamento de Portugal a outros Estados da União Europeia para sublinhar que está acima da média no que diz respeito à evolução da economia e também ao crescimento dos salários. O Primeiro-Ministro enumera algumas adversidades com as quais teve que lidar, como o comboio de tempestades que assolou o país no início do ano. No entanto, destaca o caminho que Portugal está a seguir e que é, para Luís Montenegro, para continuar. Nós estamos hoje muito marcados, e é normal, todos, por um início de ano que foi muito atípico. Primeiro as tempestades, depois o agravar do conflito no Médio Oriente e o seu impacto na cadeia de abastecimento, primeiro nos combustíveis e depois já de outros bens essenciais. Mas não nos esqueçamos que o país está numa rota de crescimento, está numa rota de credibilidade. Estamos hoje acima da média da União Europeia do ponto de vista da dinâmica da nossa economia e do ponto de vista do crescimento dos nossos salários. E isso é para continuar. Luís Montenegro, em Viana do Castelo, onde, questionado pelos jornalistas sobre o primeiro ano de governação, aproveitou para atirar aos que tentam diminuir o percurso deste governo da Aliança Democrática. E o Ministro das Infraestruturas diz que o controle de passageiros nos aeroportos vai melhorar durante o próximo mês. Miguel Pinteluz garante que, com a conclusão das obras de alargamento na zona de chegadas, os tempos de espera no controle de fronteiras vão melhorar. Em declarações aos jornalistas em Coimbra, o Ministro das Infraestruturas admite que há problemas no sistema de controle que estão a afetar a imagem internacional de Portugal. Miguel Pinteluz admite suspensões provisórias da recolha de dados biométricos quando a afluência colocar em causa o serviço do aeroporto. Este fim de semana registaram-se tempos de espera de 2 horas nos picos de afluência. Também o Primeiro-Ministro já admitiu estar insatisfeito com esta situação. E acaso para dizer grandes males, grandes remédios, os empresários da hotelaria do Algarve defendem a suspensão deste controlo eletrónico de passageiros pelo menos até outubro. Pedem uma decisão política e não uma decisão pontual por parte da Polícia de Segurança Pública. Ouvido no explicador da Rádio Observador, Hélder Martins, da Associação de Empreendimentos Turísticos do Algarve, diz que o Governo deve suspender este sistema de controlos até ao fim do verão. O que achamos é que isto não deve ficar ao critério de um qualquer responsável policial, mas deve ser um sistema que funciona por norma e por isso nós fizemos há algumas semanas uma carta ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Administração Interna e ao Secretário de Estado do Turismo a pedir que até outubro fosse suspenso esse sistema, como já aconteceu anteriormente, por exemplo, em Lisboa, até que tudo isto afinasse. Do lado da concessionária do aeroporto, a ANA Aeroportos, o administrador Francisco Pita admite que está preocupado com o verão porque diz que o fluxo de passageiros hoje em dia é normal para a altura do ano e já se registram picos de afluência. Que efetivamente estamos muito preocupados com o verão. Ou seja, se nada for feito em termos de melhorias ao próprio sistema, acreditamos que essa deverá ser uma medida a ser equacionada e ficamos satisfeitos por ela efetivamente estar em cima da mesa. Francisco Pita, o administrador da ANA Aeroportos, aqui numa declaração captada pela SIC Notícias. E na atualidade política, André Ventura diz que a reação dos outros partidos à proposta de revisão constitucional deve ser vista como uma vitória do Chega.
Na abertura das jornadas parlamentares, André Ventura afasta o PSD e o PS destas contas, mas diz que ter partidos como a Iniciativa Liberal ou a CDS a quererem apresentar propostas de revisão constitucional é sinal de que a iniciativa do Chega teve sucesso. O Chega, que durante a última hora esteve a discutir a reforma laboral com um conjunto de especialistas e ouvimos agora Vasco Maldonado Correia o resumo dessa discussão. O Chega escolheu a reforma laboral para abrir as jornadas parlamentares do partido em Viseu e à mesa sentou o vice-presidente da UGT, que critica a postura do governo nas negociações com os parceiros sociais. Quando nós vamos para uma negociação, há uma coisa que nunca se deve fazer, que é meter linhas vermelhas. Nós não devemos rejeitar nenhuma proposta que nos é entregue pelo parceiro social que nós estamos a negociar. Pode não haver depois negociação, pode não dar em nada. Rui Miranda lamenta que o debate não se tenha focado na subida do salário mínimo. Nós temos trabalhadores com 10, 15, 20 anos que estão a ganhar muito aproximado daquilo que é o salário mínimo nacional. Como é que nós podemos querer produtividade a essas pessoas que estão completamente descontentes em relação a isto? Preocupação partilhada por Alexandre Carvalho, do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Nós temos chapadores florestais a atuar na floresta portuguesa a receber o salário mínimo nacional. E eu não vejo ninguém a preocupar-se. E isto é que devia ser a reforma laboral. E ainda que convidado pelo Chega, deixa uma ressalva. Sou de esquerda. Eu não tenho problemas nenhuns em afirmar isso. Eu não tenho problemas nenhum em afirmar isso, mas acima de tudo sou democrata. Para Ana Rita Cavaco, antiga bastonária da Ordem dos Enfermeiros, o tema não se reduz ao espectro político. Para dizer como ponto prévio que me irrita que a esquerda ache que a defesa dos trabalhadores é um património dela. Não é, eu sou de direita e fui dirigente sindical. Protesta contra uma das medidas da proposta do Governo, o alargamento dos serviços mínimos em caso de greve em vários setores. Todos sabemos que a greve, para ser eficaz, ela tem que causar desconforto, ela tem que causar incómodo. Preocupações ouvidas pelos deputados do Chega, Rita Matias agradece a disponibilidade de quem aceita sentar-se à mesa com o partido. E só temos a agradecer pela ausência de preconceito ideológico e pela disponibilidade por dialogar com o Chega, apresentar soluções válidas e batalhar ao nosso lado, mesmo não se identificando a 100% com o nosso partido. A reforma laboral como tema de abertura nas jornadas parlamentares do Chega em Viseu. O jornalista Vasco Maldonado Correia a acompanhar as jornadas parlamentares do partido liderado por André Ventura, que decorrem entre hoje e amanhã em Viseu. André Ventura, que já ameaçou também, ou já disse também, que o Chega vai votar contra as mudanças ao Tribunal de Contas que vão ser discutidas no Parlamento na quarta-feira, a não ser que haja uma negociação do Governo sobre a questão do visto prévio. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 18 de maio. Elon Musk perdeu o processo contra a OpenAI, a dona do ChatGPT. O magnate norte-americano acusava a empresa de se ter desviado da missão de desenvolver inteligência artificial para o avanço da humanidade, ao tentar enriquecer indevidamente os investidores, apesar de ser uma empresa sem fins lucrativos, e acusava também a empresa de não priorizar a questão da segurança. O julgamento começou no final do mês passado, durou apenas 11 dias, culminou hoje com a derrota de Elon Musk. O portal Axios avança que a nova proposta iraniana é considerada insuficiente e que a guerra no Irão corre o risco de recomeçar. Uma informação avançada pelo portal de notícias norte-americano, com recurso a uma entrevista a um oficial da Casa Branca. Esse membro da Casa Branca adianta que a administração considera insuficiente esta proposta para chegar a um acordo. O Irão, que enviou novos termos para a paz através do Paquistão. A iniciativa está ainda assim, a nível oficial, a ser analisada e carece de um parecer por parte dos Estados Unidos da América. A fechar, uma iniciativa que é repetida, mas agora com uma nuance. No Mundial de 2022, no Qatar, um grupo de jovens portugueses foi à boleia até aos Emirados para apoiar a seleção portuguesa e tentar falar com Cristiano Ronaldo. Os jovens, que têm um canal de YouTube chamado Andamento, vão agora fazer o mesmo a partir de Portugal em direção aos Estados Unidos, a Houston, para ver o primeiro jogo da seleção no Mundial. Mas vão à boleia de um cargueiro? Ainda por cima, agora com as dificuldades do trânsito no oceano, há uma questão que foi ponderada, que era como é que atravessavam o Oceano Atlântico à boleia, mas há mais Portugais espalhados pelo mundo. Há para aí um catamarã. Era tudo uma questão de tentativa. É só ir ali até ao bugio, ver o que é que está disponível.
Bom, esta parece uma solução mais fácil, embora mais engenhosa do que a tua também é engenhosa, mas esta ainda assim é um bocadinho mais. Havendo mais portugueses espalhados pelo mundo, este grupo de jovens comprou um voo para o Panamá e pediram boleia a partir de uma pequena localidade chamada Portugal, que até tem a nossa capital bem personificada através de um estabelecimento, o Café Lisboa. Ora, este grupo de youtubers já partiu de Portugal o verdadeiro, resta-lhes agora 4.500 km até chegar a Houston e falta atravessar ainda 8 países. Claro está que esta aventura vai sendo sempre registada em vídeo. Temos que ir seguindo, e boa viagem aos rapazes para esta aventura. Estávamos aqui a brincar, mas é uma excelente iniciativa. Eu gosto sempre de pessoas que... E mais barata. Sim, mas olha, Miguel, se calhar devíamos apostar nisto. Em 2030, como o Mundial é em Portugal, podemos se calhar apostar. Se vir alguém no bugio a pedir boleia, posso ser eu ou o Miguel Viterbo Dias. Eu pensei que era em 2030, como o Mundial é cá, nós pedimos boleia daqui até Alvalade à Luz. É mais fácil. Também é mais fácil, até dá para ir de metro. O Miguel Viterbo Dias vai regressar às 7h30.